Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Ainda de pé, eu quero adorar o Senhor. Se puder colocar aí, te louvarei no playback, por gentileza. Nós vamos adorar ao Senhor Jesus. Hoje eu ouvi dizer que é a descida do Espírito Santo, a noite de Pentecoste. Então não dá, pastores que estão em minha retaguarda, não dá para chegar aqui como um culto qualquer. Não dá para dizer que esse culto é um culto normal, mas é o culto da descida do Espírito Santo. É o culto que, se você veio para adorar, você tem que dar o seu melhor. É o culto que, se você veio para se lançar na presença de Deus, você tem que se lançar com o seu melhor. Porque nós estamos falando que não é o pastor que vai chegar aqui, não é o pastor que vai vir, não é o pastor Davi. Não, nós estamos falando que o Espírito Santo vai descer sobre o lugar. E aonde ele está, algo passa a acontecer. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero te convidar a adorar Jesus comigo. Isso, vamos adorar a Ele. Ele está neste lugar, e aonde Ele está, alguma coisa tem que acontecer. Adore ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É do começo. Glória a Deus. Aí, vamos adorar Jesus. Glória a Deus. Nós te adoramos, Senhor. Tu és a canção em nossos lábios, por isso nós te adoramos. Aleluias. Adore comigo. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, diga para Ele nessa noite: eu quero te ofertar. Quero te ofertar. Oh, aleluia. Mas ainda é pouco. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, se comparado ao que ganhei. Diga para Ele: não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Com toda a sua fé, diga a Ele: te louvarei. Aleluia. Diga: te louvarei. Não importa as circunstâncias, adorarei, adorarei somente a ti, Senhor, somente a ti, Jesus. Aleluias, oh, aleluias. Quero estar junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, mas teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, oh Jesus. Eu te louvarei.
nesta noite. Glória a Deus, Ele já está aqui e a sua presença já é sentida nesse lugar. Amém? Livro de João, no seu capítulo de número 20, onde está, titulada esta campanha. João, no seu capítulo 20, para a glória de Deus. Amém? Versículo 22. A minha tradução talvez seja um pouco diferente. E tendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém? Agora nós vamos lá para o livro de Atos. Uma folha, vira a folha da sua Bíblia. Atos, no seu capítulo 2. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 2. Aleluia. Que fala sobre esse dia, de Pentecostes. Diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Pode avançar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E você diga glória a Deus, diga aleluia. Aleluias, porque boa é esta palavra, em nome de Jesus. Tome o seu assento. Já quero louvar a Deus por essa oportunidade. Já é pastor? Pastor, que Deus nos abençoe mais uma vez, sua esposa, esta igreja, ao pastor que não conhecia, que Deus abençoe, aos demais pastores da casa que estão aqui, que Deus nos abençoe. Obrigado pela confiabilidade mais uma vez de poder vir trazer a palavra. 4 anos seguido? Já está para isso, né? É a 4ª vez. E ele sempre me chama em setembro. Vocês já perceberam? Setembro é sagrado. Quando não é setembro, é o final de agosto. Eu louvo a Deus por estar aqui juntamente com vocês. Essa igreja está no nosso coração. E tem carinhas novas, Tem pessoas novas. Louvado seja Deus por esta casa. Em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe. E sempre que precisar da gente, a gente vem. Sabe de onde a gente veio? Lá de Guarulhos. Mas não tem problema não. A gente vem para adorar Jesus com vocês com o maior prazer e com o maior carinho. Eu mostro o carinho que eu tenho por essa igreja. O pastorzinho dessa igreja, pastorzinho é pastorzão. Ele me entregou isso aqui, ó. Da primeira vez que eu vim. Pastor, está aqui na minha Bíblia ainda. Todo dia que eu vou pregar, te prego quase todo dia, está aqui. Eu levo com o maior carinho, com o maior amor. Vocês estão no meu coração. Pastor, já tem que me entregar outro, porque esse aqui, ó, já era. Está vendo? Entrega outro no final do culto, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá fazer menção da palavra de Deus. Vou ser rápido, sucinto, não vou te enfadigar, mas Deus tem uma palavra reveladora ao nosso coração. Eu tenho, a fé que a gente está, pastor, é tão grande, que eu tenho vivido essa fé lá em Guarulhos. A gente tem pregado sobre isso, a gente tem falado. Domingo mesmo, eu estava falando sobre essa palavra, porque é o que a igreja necessita no tempo atual. Eu não sei aqui em São José dos Campos, mas a igreja de Guarulhos, ela precisa viver um novo avivamento. Ela precisa viver um avivamento, aleluia, genuíno. Não é aquele avivamento, dá licença, pastor, que eu tinha. Vamos adorar comigo. Você precisa adorar comigo. Não, mas eu estou fraco, não, eu estou desanimado. Não, vamos adorar comigo. O avivamento que a igreja precisa é um avivamento sem emoção. É um avivamento que eu não preciso estar, vem cá, pastor, vem adorar comigo. Mas é um avivamento que eu sinto em adorar. Olha, chegou o meu presente. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Olha. E esse é mais bonito, hein? Glória a Deus. Veio até com a chave do Pix, ó. Aleluia. Deus é fiel. Glória a Deus. Vamos lá. Esse avivamento que o Senhor quer derramar sobre nós, não é um avivamento que eu sou impulsionado a adorar.
Não é um avivamento que o pastor me convida, vai pregar lá em São José. Eu fico pensando, será que eu vou, não vou? Será que eu levo a palavra, não levo, é muito longe? Não, mas o avivamento que eu estou falando é quando o pastor diz, você vem trazer a palavra imediatamente. Esse é o avivamento que o Espírito Santo quer produzir no meio de nós. Um avivamento em que nós não precisamos ser movidos, mas um avivamento que nasceu da gente, que está com a gente. E quem garante o avivamento, pastores, irmãos, é o Espírito Santo. Não tem outro, porque a palavra diz que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é mais que um espírito, ele é mais que um ser. Eu costumo dizer que a Bíblia diz que ele é da pessoa do Espírito Santo. Então ele não é um espírito, ele não é um ser estranho, ele é uma pessoa da Santíssima Trindade. Ele não está morto, ele está vivo entre nós. O Espírito Santo, ele não habitou apenas no Novo Testamento, mas o Espírito Santo, ele já habitava no Velho Testamento. Quando o Verbo se fez carne, né? E o Verbo era o Senhor, ele já estava ali. No princípio, ele era o Verbo. A palavra de Deus já tinha sido escrita. Quando a gente olha para Sansão, vamos lembrar de Sansão? Se a gente lê a palavra de Sansão, a gente imagina que um camarada forte, né? A gente imagina um cara cheio de glúteos, né? Que fala, um cara muito forte. Por quê? Porque ele era Sansão. Mas a Bíblia não diz que ele era forte porque o seu corpo era forte. Não era nada disso. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão, e Sansão professava a força que ele tinha. Não era dele, era de Deus. Você vê que quando ele perdeu, entre aspas, a força, ele clama a Deus, e Deus faz o quê? Desce sobre ele com o Espírito. E o Espírito do Senhor deu força para ele. Eu lembro de uma palavra de Elias, que Elias dizia, Senhor, deixa eu profetizar lá. Senhor, deixa eu falar lá. E aí, a palavra do Senhor diz que o Senhor veio sobre Elias, para que Elias profetizasse. Então você vê que não é sobre a gente, é sobre o Espírito Santo de Deus. Ele já estava lá no Velho Testamento. Ele já estava no Velho Testamento, e ele agora habita também no Novo Testamento. Ele ainda não havia sido professado entre as pessoas, mas ele já existia no Velho Testamento. Ele não havia sido derramado para quem quisesse o receber, mas ele já existia no Velho Testamento. Aí a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus precisou vir à terra, morrer pelos nossos pecados, foi morto numa cruz, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Diga aleluia. Ao terceiro dia ele ressuscitou como cumprimento da sua palavra. Só que a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus ressuscita, ele não se revela a todos, ele se revela apenas aos seus discípulos. A Bíblia diz em João 20 que os discípulos estavam com medo, porque eles acreditavam que a igreja de Cristo já havia sido acabada. Por quê? Porque o líder da igreja estava morto. Jesus tinha acabado de morrer. Os discípulos ficaram com medo também da morte. E a Bíblia diz em João 20 que eles se escondem, se trancam dentro de uma casa. E a Bíblia diz que Jesus, quando ressuscitou, aparece no meio dos discípulos e ainda diz para os discípulos: olha, paz seja convosco. Glória a Deus. Paz seja com vocês. Quando eu leio essa palavra, eu fico tentando entender, mas ao mesmo tempo eu sei o porquê. Jesus estava ali morto, acabou de sair da sua morte, estava enterrado. A Bíblia diz, ele vem aos discípulos, aparece, e ele diz: paz seja convosco. É um pouco estranho de entender isso, mas quando eu li a palavra, o Espírito Santo disse ao meu coração: é porque as pessoas, elas só dão aquilo que ela tem. Jesus tinha paz, então Jesus professou paz a eles. Os discípulos estavam com medo, mas quem acabou de descer no Calvário tinha paz. Jesus acabou de morrer, podia estar com seus pensamentos turbilhados, mas quando ele desce, ele diz: paz seja com vocês.
Porque Jesus só dá aquilo que Ele tem. O que você precisa de Deus nessa noite? O que você necessita do Senhor, do Espírito Santo nessa noite? Eu trago uma notícia para você. Aquilo que você precisa, Deus já tem. Aquilo que a sua igreja necessita, Jesus, a Santíssima Trindade, ela tem para entregar a vocês. Se você precisa de paz, Jesus tem. Se você precisa de libertação, Jesus tem. Se você precisa de cura, Jesus tem. Se você precisa de paz, alegria no seu coração, Jesus também tem. Se você precisa de calmaria, Jesus é a calmaria. Jesus, Ele é. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que quando Ele aparece para os discípulos, para os que estavam ali naquela reunião, naquela casa, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor entra sobre os discípulos, porque o Senhor Jesus diz: recebeis o Espírito Santo de Deus. Para receber o Espírito Santo, eu não preciso pular o mistério, sim ou não? Eu não preciso fazer manifestações de emoção. O Espírito Santo é muito mais do que isso. Ele vem e quando Ele desce, Ele transforma a nossa vida. O Espírito Santo é transformação de vida. Ele muda a nossa vida, Ele muda o nosso caráter, Ele muda o nosso jeito. O Espírito Santo é dessa forma. Já o Pentecoste, não, né? O Pentecoste nos aviva, o Pentecoste faz a gente saltar, o Pentecoste faz a gente se emocionar em Deus. Mas o Espírito Santo, Ele é calmo, Ele é passivo, Ele é paciente, né? Como os frutos do Espírito. Então eles receberam ali o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando os discípulos aqui recebem o Espírito Santo, Jesus fica em torno de 40 dias na terra, mais ou menos. E esses 40 dias que Jesus fica na terra, Jesus fica a ensinar, né? Ele ensina aos discípulos. Ele pergunta a Pedro: tu me amas? E Pedro diz: eu te amo. Então, o tempo em que Jesus, após a ressurreição, o tempo em que Jesus fica na terra, é para instruir a igreja, é para a edificação da igreja. Até então, Jesus não havia sido expressado publicamente para as pessoas, porque quando Ele ressuscita, Ele vem tratar com a igreja dele. Quando Jesus ressuscita, Ele vem tratar com os seus. Então, Ele não tinha aleluia, se manifestado às pessoas. Mas a Bíblia diz que no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 1, Jesus aparece. Jesus aparece para mais ou menos 500 pessoas. Uma coisa é 10 pessoas falarem: eu vi Jesus. Outra coisa é 500 pessoas falarem: eu vi Jesus ressuscitado. Porque as pessoas não estavam acreditando: Jesus ressuscitou, então cadê Ele? Porque não se revela a nós? Só os discípulos falam: eu estou com Jesus, eu vi Jesus, eu estou sendo instruído por Jesus. Cadê Jesus? E Jesus não se manifestava. Mas a Bíblia diz que quando Jesus aparece para aquelas pessoas, Ele começa a falar: olha, eu vou ao Pai, mas eu vou deixar alguém no meu lugar. Eu vou subir aos céus, mas eu vos deixarei o Consolador, o Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que alguns começam a perguntar: mas Jesus, é o Senhor que vai restaurar Israel? É o Senhor que vai consertar, né? Na minha palavra, eu dizendo, o Senhor que vai consertar o que está acontecendo em Israel? E Jesus, com toda a sabedoria, diz: não cabe a você saber o tempo, né? Eu fico imaginando essa palavra. Se eu estivesse no lugar daquelas pessoas, eu não iria saber como estava o governo, eu não iria saber como é que está as pessoas ao meu redor. Eu iria perguntar: Jesus, como que é lá? O Senhor estava morto, como é que o Senhor ressuscitou? Como é que foi isso? Como que é essa vida na Nova Jerusalém? Como que é lá em cima? Mas não, as pessoas que ali estavam perderam o seu tempo perguntando como estariam as coisas da terra. Mas eu acredito que não tem pessoas assim, né? Aqui. Aleluia. Eu acredito que você está aqui, mas o mais importante para você é a descida do Espírito Santo.
Talvez você está aqui, mas você deixou um problema na tua casa, você deixou uma situação difícil. Deixa eu dizer uma coisa para você, e biblicamente dizendo: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, quanto às demais coisas o Senhor acrescentará. O Senhor está dizendo nessa noite para mim e para você: busque as coisas do reino de Deus. Mas pastor, você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas Deus me trouxe lá de Guarulhos para dizer para alguém: acalma-te, para dizer para alguém: aquieta-te, eu estou no controle. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Buscar a minha presença, buscar o meu espírito, porque as demais coisas eu farei. As demais coisas o Senhor vai acrescentar. Eu costumo dizer lá para as pessoas, lá para os membros, eu costumo dizer: o que fazer quando não tenho o que fazer? Você já parou para se perguntar isso? Situação está difícil, você não sabe o que fazer. A medicina enganou, desenganou. O que fazer quando não tem o que fazer? Não tem jeito, não tem saída, não tem solução. O que eu vou fazer? Aí Deus vem e fala com a gente: ore. Ah, pastor, mas ore. Ah, pastor, mas eu não sei orar. Chora como Ana chorou. Pastor, mas não sai lá, então canta. Faz alguma coisa, faz como Paulo, faz como Silas. Não tem o que fazer, as cadeias estão fechadas. Então Paulo, eu adoro e você ora, Silas. Ah, vamos inverter isso aí, você canta e eu oro. E aí vai se estendendo. Aí as cadeias não suportam, aí o inimigo não suporta ficar de pé, porque a igreja se posicionou em oração, a igreja se posiciona em Deus, e quando a igreja se posiciona em Deus, o Espírito Santo se revela, irmãos. O Espírito Santo se revela. Então a igreja aqui em Atos estava com ele, mas queria saber das coisas da terra. Estava com ele, mas queria falar daquilo que era terreno, quanto o que Deus queria fazer era espiritual na vida do povo. A Bíblia diz que o Senhor sobe ao céu, né? Você conhece, ele sobe aos céus, mas ele diz para o povo: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou ao Pai, mas eu enviarei alguém que revista vocês de poder. Eu vou ao Pai, mas antes, aleluia, eu enviarei o Consolador, o Renovador. Aí a Bíblia diz, irmão, eu falei que tinham quantas pessoas aqui? Já esqueceram? Diga 500. 500 pessoas estavam ali naquela reunião. 500 pessoas viram o Senhor subir ao céu. Mas a Bíblia diz, irmãos, Atos capítulo 1, versículo 15, que naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos e disse, e estavam cerca de 120 homens reunidos. A igreja começa a sofrer um declínio. Quando Jesus pregava, Jesus arrastava uma multidão de mais ou menos 5.000 homens. Quando Jesus morre, a igreja quebra. Quando ele ressuscita, ele edifica a igreja. E quando ele edifica a igreja, somam-se um total de 500 pessoas. As 500 pessoas não suportam. Porque quando a gente desce para falar de oração, muitos fogem. Quando a gente fala de oração, não sei aqui, mas em Guarulhos, pelo amor de Deus, culto de oração é 2, 3 pessoas. E já teve culto de oração que eu fiquei sozinho. Porque falar de oração não é para qualquer um. Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu sou da época que as irmãs do coque de oração, quando aquelas mulheres começavam a orar, a terra estremecia, a igreja estremecia, as paredes suavam, e não era suor, era azeite, se cheirava. Que unção é essa? As pessoas eram curadas no meio do pavilhão da igreja, as pessoas eram transformadas ali naquele momento. Eu sou desse tempo. Para ter congresso de jovens, de irmãs, tinha que ter muita oração. E se Deus não revelasse ao pastor o tema do congresso, não tinha congresso.
E se Deus não revelasse para o pastor e para a líder do círculo de oração o tema do congresso, e se eles não tivessem unidos em oração, não haveria congresso. Quem lembra dessa época? Eu fui líder de criança, e eu sei o quão difícil era aquilo. Eu me lembro que para fazer um congresso de crianças, tinha que ter muita oração. E muitas vezes hoje, no tempo atual, a igreja foge da oração. A igreja se esconde da oração. Mas eu ainda sei e tenho a certeza, na convicção, que o meu Deus trabalha na oração. Ele se manifesta na oração. A Bíblia diz que os discípulos, que esse número de 120 pessoas, que eram os que ficaram, porque quando Jesus diz fica em Jerusalém, Jesus está dizendo fica em intercessão, né? Fica em vigilância. Aí você pode ler depois Atos 1, a partir do 12, você vai entender que aí os discípulos falaram: e aí, o que a gente vai fazer aqui? Ele mandou ficar aqui, mas não disse quanto tempo. Ele mandou a gente perseverar, mas não disse quanto. E esse é um mistério muito forte a mim na sua vida, não é? Jesus fala para a gente: confia na promessa. Mas o problema da gente é que a gente tem medo. A gente confia no primeiro dia, a gente confia no segundo dia, mas o tempo vai se estendendo. Sabe aquela promessa antiga, aquela revelação antiga, que até hoje você está esperando Deus falar com você e nada acontece, sabe? É sobre isso que eu estou falando. O esperar causa impaciência. E os impacientes, eles vão embora, porque eles não aguentam esperar a promessa. Mas Jesus disse: ficai-vos. Ele não disse vai embora, ele não disse para os covardes irem embora, não, ele disse ficai-vos. Ele disse permanecei-vos. Deus está falando com alguém aqui. Aleluia. Com alguém que talvez está pensando em parar, está pensando em desistir. Com alguém que está falando: eu não sei como que vai ser, eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus me trouxe aqui para dizer: espera, confia, ficai-vos, aguarde, aleluia, a promessa que o Senhor tem na sua vida. Aleluia. Mas pastor, tem outras coisas melhores, mais prazerosas, eu vou ficar aqui aguardando, esperando. Ficai-vos. Não é o pastor que está dizendo fica, não, é Ele que está dizendo permanecei-vos. Aguarde a promessa, aguarde o tempo. Aguarda. A gente, pela teologia, nós contamos 10 dias. Os dias em que esses homens perseveraram, pastor. 10 dias perseverando, orando continuamente, orando a Deus. Ah, Pedro, cadê a promessa? Não chegou ainda. Vamos continuar orando. Ah, Pedro, mais um dia em oração. Vamos continuar orando. Atos 2, quando eles estavam reunidos, a Bíblia diz que era um número de 120 pessoas. O estudo ainda diz cerca de 120. Talvez nem chegue ao número de 120. Cerca de 120 homens estavam clamando ao Senhor, porque resolveram esperar, porque resolveram aguardar a promessa do Senhor. E a Bíblia diz que, estando todos reunidos no mesmo lugar, veio um som de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam. A casa foi cheia da glória de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que as pessoas começaram ali a falar em novas línguas. Houve um mistério espiritual naquele lugar. Línguas estrangeiras começaram a soar da boca do povo. E isso não é a Bíblia, mas o estudo diz que quando essas pessoas começaram a falar, esse barulho estrondou a cidade inteira. Esse barulho se ouviu lá depois de Jerusalém. A história até diz que até os inimigos do outro lado ouviram que algo acontecia no meio de Jerusalém. Você não entendeu, mas eu vou dizer de novo: o estrondo, o barulho do Espírito Santo foi tão sacudido, foi tão, aleluia, abrasador, que até o inimigo lá do outro lado teve que ver
que estavam acontecendo. A notícia começou a surgir. A notícia começou a ecoar entre as pessoas. O Espírito Santo desceu lá. O Pentecoste aconteceu naquela casa. Eu imagino isso conjecturando, um cutucando o outro, dizendo: está vendo? A gente não esperou. Está vendo? A gente não confiou. A gente não teve paciência de esperar a descida do Espírito Santo. Agora ele veio, ele desceu, e a gente ficou sem a bênção. Mas a Bíblia diz que todos puderam ouvir o que aconteceu naquele lugar. Gente que não estudou, estava falando em línguas estrangeiras. Gente que não conhecia aqueles dons, estavam, aleluia, praticando o dom da língua. Isso era a presença do Espírito Santo no meio. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. O que eu quero dizer para mim, para você, e a gente encerra, que o Espírito Santo, ele quer nos batizar com fogo. O Espírito Santo, ele quer batizar a sua igreja com fogo do avivamento. Você sem Deus, você não é nada. Mas você com Deus, você cresce, você expande, você evolui espiritualmente. Deixa eu dizer uma coisa para você: com a sua força você não consegue, mas com a força de Deus você consegue. Você suporta, você resiste, porque você tem o Espírito Santo de Deus. E o que Ele quer fazer no nosso meio é se manifestar, para que as pessoas lá fora vejam que alguma coisa Deus fez dentro de nós. Esse evangelho que não muda, que não transforma, não é evangelho. Se você está na igreja e nada está acontecendo com você, tem algo errado em você. Você não está buscando verdadeiramente o evangelho, porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que o evangelho é transformador, o evangelho é transformação, o evangelho pega o nosso estado e nos muda e nos transforma. Esse é o evangelho de Cristo, e é esse evangelho que quer ser derramado, transmitido entre nós, para que lá fora a gente transmita a palavra, a gente transmita a vida de Deus. E não é muito do falar, mas do andar do lado. Andar do lado de alguém e essa pessoa dizer para você: eu sinto a presença de Deus do seu lado. É andar do lado de alguém olhar para você e dizer: você tem um brilho diferente, há uma unção de Deus sobre a sua vida. Isso é caminhar com o Espírito Santo de Deus. Ele não é um espírito que aparece de madrugada e te faz bum, não. Ele não é assim. Ele vem, ele chega do teu lado e diz: e aí, pastorzão, eu posso entrar aí? Vamos voltar para Sansão? E aí, Sansão, tem espaço para mim? Eu posso entrar aí? O Espírito Santo quer se revelar a nós. Fique de pé em nome de Jesus. O Espírito Santo quer se revelar a nós. A igreja sem o Espírito Santo, ela sofre um declínio. Percebe-se que era 5.000 homens, caiu para 500. Aí daqui a pouco 120 homens. A igreja sem o Espírito Santo, ela sofre um declínio. Mas a igreja com o Espírito Santo, ela multiplica, ela cresce. Isso não é coisa da minha cabeça, isso é palavra. Depois que eles foram batizados no Espírito Santo, Pedro foi pregar. Imagine Pedro pregando cheio do Espírito Santo, avivado, tinha acabado de passar pelo Pentecoste. Imagine, Pedro vai pregar. Logo Pedro que era durão, logo Pedro que era um homem, né? Pedro vai pregar. E a Bíblia diz que quando Pedro prega, em um sermão de Pedro, ele ganha mais de 3.000 almas em uma pregação, em um sermão. Percebe-se, a igreja sem o Espírito Santo decai, mas a igreja com o Espírito Santo
vos batizava com água, eu vos batizarei com fogo. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus. Ele quer nos batizar com fogo e com a presença dele. Diga assim comigo: eu sem Deus não sou nada. Eu sem Deus não sou nada. Mas eu com Deus multiplico. Eu com Deus multiplico. É isso aí. Você começa a ganhar almas sem perceber. Lá no teu trabalho, o seu andar fala de Deus. Lá onde você passa, o teu andar fala de Deus. Aí alguém vai dizer: você congrega onde? Você nunca falou de Deus para ela, mas ela vai dizer: você congrega onde? Passa o endereço que eu vou lá qualquer dia. Você está entendendo? Quando nós temos o Espírito Santo, ele se revela. Não preciso falar, ele se revela, amigo. Lá na minha cidade, eu trabalho de motorista de aplicativo. E muitas vezes eu não quero falar com ninguém, só quero fazer o meu trabalho. Mas chega as abençoadas, senta. Aí começa a contar. Aí eu viro terapeuta na hora. Aí a gente começa a conversar. E a pessoa começa a dizer: você é diferente, você é da igreja? Eu falei: sou pastor. Eu falei: agora eu entendi. Deus me colocou nesse carro para você falar de Deus para mim. Mas eu nem queria falar de Deus, eu queria fazer meu trabalho e ir embora para casa. Mas o Espírito Santo se revela a nós. E é isso que o Espírito Santo quer fazer na minha e na sua vida hoje. É o sexto elo dessa campanha hoje, o sexto dia de Pentecostes. A tua vida nunca mais será a mesma a partir de hoje. A tua história nunca mais será a mesma a partir de hoje. Cadê os crentes gelados aqui? Não, tá ligado? Cadê os crentes gelados aqui? Jesus quer te pegar hoje. Jesus quer pegar a senhora hoje. Quer encher a senhora. Gostei da sinceridade. Aleluia. Jesus quer pegar os crentes gelados hoje aqui, encher eles do Espírito Santo. Eu acho engraçado, contando muita história, né? Mas eu tenho uma igreja lá em Guarulhos que eu vou pregar. Pensa no pastor chato. Por quê? Eu subo no altar e ele começa em mim. Aí: sai daqui, pastor, o que o senhor quer? Ele fica: passa o que você tem. Passe um pouco do que você tem aí. Eu quero um pouco do que você tem aí. Sai daqui, pastor. Porque até quem está do nosso lado vai começar a sentir o que Deus vai derramar hoje aqui. A unção de Deus que é derramadora sobre nós, ela passa hoje aqui. Pastor, aumenta esse fundo por gentileza. A igreja fecha os olhos, porque o Espírito de Deus já está passando hoje aqui. E Ele quer renovar você. Ele quer batizar a tua vida com o Espírito Santo. Aleluia. Se você está gelado, se você está apático, eu trago uma notícia para a sua frieza. Eu trago uma notícia, aleluia, para a sua preguiça espiritual. Eu trago uma notícia dizer para você: hoje o Espírito Santo veio para te encher. Hoje o Espírito Santo veio para te renovar, para te batizar, para te renovar, para te deixar sair daqui cheio da presença dele. Mas a Bíblia me diz um conselho: que o Espírito Santo só desceu sobre eles quando eles entenderam: eu tenho que orar. Dá licença, se eu quero o Espírito Santo, então eu preciso orar. Nós vamos orar agora. E o Espírito de Deus vai alcançar toda a sua casa e toda a tua família. Nós vamos orar. E a presença divina do Espírito Santo vai entrar onde eu não posso entrar. Vai fazer o que eu não posso fazer. A presença do Espírito Santo vai pairar sobre nós aqui. Se você crê naquilo que eu estou pregando, se você crê naquilo que eu estou falando, erga a sua voz e comece a orar. A gente não precisa de microfone, a gente não precisa de som. Jesus pregava ao vento, eu também pregarei. Erga a sua voz, isso. Clame, fala a Deus: eu não vou sair daqui sem o teu Espírito. Hoje eu não aceito sair daqui sem a tua presença, meu Pai. Aleluia.
Eu sacrifício eu sou. Deus proveu o Espírito. Eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. E enche-me, Deus. Peça para o Espírito Santo te encher agora. Peça para o Espírito Santo te encher. A Bíblia diz que Jacó lutou com o anjo a noite inteira, e ele disse: eu não te solto enquanto você não me abençoar. Jacó não aceitou sair daquela reunião. Jacó não aceitou sair daquela madrugada do mesmo jeito. Se você tem essa mesma fé, esse mesmo espírito de dizer isso: eu não aceito sair daqui do mesmo jeito. Então o Espírito Santo quer te encher agora. Enche as senhoras dessa igreja, meu Pai. Enche as senhoras, meu Deus, desse povo. Enche, Espírito Santo. Enche a mão do outro. Desce aqui comigo. Cadê o pastor? Pode vir também. Os pastores da casa. Vem cá. Vem aqui na frente, por gentileza. Isso, pode vir, pode vir. Nós vamos ungir todos da igreja. Todos. Esse Espírito Santo vai se derramar entre nós. Essa presença bendita do Espírito Santo vai ser derramada hoje sobre nós. Essa presença de Jesus vai ser derramadora sobre nós. Levante as suas mãos. Deus, aqui estão os teus servos como Moisés. Moisés, com as mãos erguidas, vencia guerras que um exército inteiro com armas não vencia, pastor. Mas Moisés, de mãos erguidas, vencia mais batalhas do que o povo com armas. Aqui estão os teus sacerdotes, Jesus. Aqui estão o teu povo, os teus pastores, que quando eles empunharem as mãos sobre a tua igreja, o teu Espírito passe sobre a nave da igreja. O teu Espírito passe sobre o teu povo. O caído receba força, o fraco se levante. Aquele que tiver fome e sede do teu Espírito, receba ele através dessa unção, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Se você tiver fome e sede, receba essa unção no alto da sua cabeça, em nome de Jesus. Pode. Vamos nos colocar de pé, vamos orar para que nós possamos ir embora em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai de bondade, Pai de misericórdia, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. A Tua palavra foi pregada, Senhor, foi ministrada nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus que Tu guarde ela na tapa dos nossos corações, Pai. Te pedimos também que Você despeça seus filhos, Pai. Leve com segurança cada um deles, Pai, para suas residências, em nome do Senhor Jesus, Pai. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor console, Pai, o coração, Pai querido, Pai amado, da nossa irmã Helenice, Senhor, pela sua perda, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor adentre lá o lar onde está a Vanessa, Pai. Que o Senhor restitua, Pai, os movimentos dela, a saúde dela, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor também, Pai, visite o Ronildo, Senhor. Pai, eu não sei o que ele necessita, não sei o que ele precisa, Pai, mas o Senhor é o sábio, Pai. E nós entregamos esse culto, Pai, na palma das Tuas mãos, Pai. Sabemos, Pai, que o Senhor tem algo muito grande para a minha vida e para a vida de cada um, Pai, que está aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Agradecer a Deus, nós vamos nos colocar nas nossas mãos, porque os anjos do Senhor
ainda estão dispensando aqui nesta igreja as bênçãos do Senhor. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja e esteja com toda a igreja. Todos digamos amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo eu posso. Aquele que me fortalece. E operando Deus, Quem impedirá? mas graças a Deus que já nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não esqueçam que o Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Ele não há de nos faltar em nossa vida. Eu creio, amém? Sejam abençoados em nome de Jesus.